Boa noite, Isis. Muito obrigada. Muito boa noite a você de casa. Boa noite, Adriana. Boa noite para você que está em casa. O Jornal da Cidade começa a partir de agora, trazendo muita informação para você. Te convido a permanecer com a gente. E a gente já começa falando de uma situação que está deixando muita gente aflita, preocupada. É a tal da gripe que está pegando todo mundo. E por causa da falta de vacinas contra a gripe nos postos de saúde de Fortaleza, já tem muita gente recorrendo às clínicas particulares para garantir essa proteção. É o esforço para evitar não só a doença, como as lotações registradas nas unidades de saúde da capital. A UPA do Janguruçu estava lotada nesta terça-feira de gente buscando atendimento. Febre, dor de cabeça, coriza e tosse seca são os principais sintomas. Foi o caso do irmão do Ronaldo, que aguardava atendimento há mais de 8 horas. Meu irmão desde as 7 horas da manhã que veio se consultar aqui e até agora ainda está aguardando ser atendido ainda. Está na pulseira verde, que normal é ser 120 minutos, né? Esse momento já vai extrapolando várias horas já. Para não chegar a esse ponto de precisar de ajuda médica, muitos fortalezenses estão procurando se vacinar contra a gripe. Imunizada, a pessoa pode até ficar doente, mas apenas com sintomas leves. Todo mundo pode tomar essa vacina a partir de 6 meses de idade, tá? Não tem limite de idade, é para toda a população. Todos os especialistas estão apontando que vale a pena ainda tomar essa vacina de 2021. Ela protege parcialmente contra essa cepa. Embora essa vacina contra a gripe deste ano de 2021 não tenha sido fabricada para combater essa nova cepa chamada de Darwin, a nova variante da influenza, essa vacina ela pode dar uma proteção chamada de proteção cruzada. É por isso que todos os brasileiros devem se vacinar contra a gripe. É o que eu vou fazer agora mesmo. Na proteção cruzada, a pessoa realmente não pega a doença. Se ela pegar, ela vai pegar de forma bem leve, por conta dessa proteção que ela já adquiriu. O sistema imunológico dela, quando reconhecer o vírus, ele já vai começar a combater de forma mais rápida. Por causa do aumento na procura pelo imunizante, já não há mais estoque suficiente em toda a rede pública e a população partiu para as clínicas privadas. O valor da vacina particular varia de R$ 90 a R$ 140 e a proteção é maior em relação à aplicada pelo SUS. A vacina do SUS ela é trivalente, ela protege de 3 tipos de gripe, enquanto a da particular ela é quadrivalente ou tetravalente, que protege de 4 tipos de gripe. A Joyce não conseguiu se vacinar no posto de saúde e, por isso, procurou essa clínica. No SUS não está tendo posto de saúde, não tem vacina, então a gente procurou uma clínica particular. Também vou fazer uma viagem agora, passar o Réveillon fora, né? É bom se vacinar. E na tarde de hoje, o prefeito de Fortaleza, José Sarto, entrou em uma live nas redes sociais para anunciar o aumento das equipes que estão trabalhando nas UPAs. As nossas 6 UPAs que temos em Fortaleza, que são gerenciadas pelo município, no início de dezembro, no dia 2 de dezembro, para o dia 27, ou seja, 25 dias de diferença, subiu mais de 10 vezes. Nós já aumentamos as nossas equipes das UPAs, já aumentamos os profissionais que estão atendendo e a gente está prevenindo a população. E 3 pessoas, sendo um adulto de 52 anos e 2 bebês de 1 ano de idade, foram diagnosticados em Fortaleza com Covid e influenza ao mesmo tempo. Apesar do quadro incomum, todos já estão bem e se recuperam em casa. Os casos de co-infecção foram registrados nas últimas 2 semanas pela Secretaria da Saúde do Estado. O Jornal da Cidade está só começando e hoje você vai ver também. Secretário de Oroz é preso e exonerado após a operação de combate à exploração sexual infantil. E policial que pulou de viaduto durante a perseguição a assaltantes recebe alta hospitalar. Equipes dos bombeiros do Ceará são enviadas à Bahia para ajudar na remoção de desabrigados e entrega de alimentos e água. Tem ainda a luta de pesquisadores cearenses para trazer fósseis contrabandeados de volta ao estado. O Jornal da Cidade está no ar. O secretário de Obras de Oroz, no Vale do Jaguaribe, foi preso durante uma operação de combate à exploração sexual infantil. O nome dele é José Bezerra Gomes, de 62 anos. E
E o Mar Lima, ele já foi exonerado da equipe que fazia parte da prefeitura, não é isso? Boa noite para você. É isso mesmo, Alexandre. Boa noite para você, boa noite a todos que assistem ao Jornal da Cidade. O José Gomes, ele foi exonerado imediatamente, tão logo o prefeito da cidade tomou conhecimento do caso, que ele já estava detido e à disposição da Polícia Civil e da Justiça Cearense. Em nota, o prefeito José Rubens Lima Verde garantiu que a conduta do secretário é inadmissível e, em respeito à população, sobretudo às crianças, estava exonerando o então secretário de Obras, um dos mais influentes da cidade, imediatamente. Junto dessa operação, que prendeu o secretário José Gomes, que é um senhor de 62 anos, foram encontrados no celular deles conteúdo de cunho sexual infantil, pedofilia, além de depoimentos de crianças e de jovens adolescentes contra ele da cidade, pessoas que eram de baixa faixa de renda e que ele se aproveitava disso. Agora vai responder na justiça e a gente continua acompanhando o caso. Volto com vocês. Muito obrigada, Elmar, pelas informações. Em Iguatu, no centro-sul do estado, um brinquedo do parque de diversões quebrou e um grupo de pessoas precisou pular para sair do equipamento. Foi só um susto mesmo, porque a trava de segurança da barra de ferro que prende quem está sentado foi acionada e ninguém ficou ferido. Nas redes sociais, a empresa responsável pelo brinquedo disse que o problema foi no rolamento da estrutura, que já está em Fortaleza, onde será consertada e também periciada a pedido do próprio dono. Na vistoria do Corpo de Bombeiros não foram encontradas irregularidades. Você que está em casa, sabia que o Ceará, especialmente ali a região do Cariri, é um dos locais do mundo com a maior quantidade de fósseis de animais pré-históricos? Eu já tive a oportunidade de ir lá, Adriana, e já vi de perto, inclusive, o local onde eles retiram esses fósseis. É uma quantidade impressionante. Lá tem um museu com várias peças de milhões e milhões de anos, uma riqueza histórica realmente. São resquícios muito bem preservados de um passado bem distante, 100, 150 milhões de anos atrás. Essa condição privilegiada atrai muitos estudiosos e também muitos traficantes de fósseis que vendem parte da nossa história para outros países. O desafio dos pesquisadores é repatriar essas peças que estão espalhadas mundo afora. Entre tantos fósseis da bacia do Araripe, no sul do estado, que deixaram o país ilegalmente, o Ubirajara Jubactus certamente é o mais emblemático. A peça foi adquirida por um museu alemão e, mesmo após o reconhecimento da ilegalidade, a entidade se recusa a devolver o fóssil raríssimo do dinossauro de 120 milhões de anos. O Ubirajara Jubactus é um dinossauro. É uma espécie que nós não conhecíamos aqui para a nossa região, foi descrita como uma espécie nova. E uma coisa interessante que tem nesse material é que se tem o registro de penas ali preservadas. Ou seja, hoje nós poderíamos ter o primeiro registro, ou o registro mais antigo, de dinossauro com pena no mundo. O caso do Ubirajara não é o único. Muitos fósseis do Cariri que deixaram o Brasil ilegalmente estão espalhados por todos os 6 continentes. Não é difícil encontrar peças sendo vendidas na internet, normalmente em sites estrangeiros. Geralmente exemplares de peixes e insetos, que são oferecidos entre 60 até milhões de dólares. Sempre uma surpresa muito amarga saber que ainda continua a venda de material fóssil aqui da bacia do Araripe. E dentro da medida do possível, nós vamos tomar todas as providências. De acordo com a legislação brasileira, os fósseis são considerados bens da União. Não podem ser comercializados nem possuídos por pessoas como objeto de decoração. Para a paleontóloga do Museu de Paleontologia da Universidade Regional do Cariri, o tráfico de fósseis causa prejuízos incalculáveis. Um desses prejuízos é para a ciência. Nós temos muitos fósseis que saíram, que não foram estudados. E se esse fóssil é vendido, e se for uma espécie que não foi estudada ainda, não foi descrita, ou que traz características que podem ajudar a desvendar ali informações, descobrir informações novas sobre um determinado grupo, extinto, por exemplo. Então, esses fósseis saindo do país, a ciência ela perde com isso. Os pesquisadores da URCA contam com alguns aliados para a recuperação de fósseis que deixaram o país ilegalmente. Entre eles, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Atualmente, existem mais de 10 pedidos de repatriação. Tem sido feito o trabalho, peças que estavam inclusive na Itália e na França, e nós vamos intensificar as investigações
inclusive com intercâmbio com outros países. 2021 foi marcado pelo número expressivo de fósseis recuperados. No mês de agosto, 273 peças apreendidas pela Polícia Federal foram entregues ao Museu de Paleontologia da Universidade Regional do Cariri. Em outubro passado, 36 fósseis de aranhas foram repatriados depois de serem devolvidos espontaneamente pela Universidade do Kansas, nos Estados Unidos. Não é uma tarefa fácil, não é simples. É um processo demorado de repatriação. A gente inicia, né, no caso, a Polícia Federal, né, que inicia esse processo, o Ministério Público que inicia esse processo de repatriação. Mas esse processo ele é muito longo, ele é muito demorado. Então, é mais um motivo, né, porque não vale a pena a gente aí deixar os nossos fósseis sair do Brasil. E são bens, são patrimônios históricos nossos e precisam estar aqui para serem cuidados e valorizados, afinal, fazem parte da nossa raiz, da nossa história aqui do estado do Ceará. Verdade. E agora nós vamos falar de quem vem aqui ao Ceará para conhecer e aproveitar as nossas belezas, o mar, mas ao chegar, Fortaleza acaba se deparando com lixo, muito lixo espalhado pela cidade. É na praia de Iracema, área nobre e turística, uma rua está tomada de sujeira. Essa é a rua Antônio Augusto, na praia de Iracema, bairro que costuma receber muitos turistas na capital. O lixo toma conta de toda a via. Se a primeira impressão é a que fica, muita gente vai sair daqui sem vontade de voltar. É o caso do Flávio, que vai encurtar sua estadia em Fortaleza. Não era o que a gente esperava, né? A gente queria encontrar uma outra coisa, principalmente nessa época do ano, né? Natal e Réveillon. Tanto que eu não estou passando o Réveillon aqui, vou voltar para a minha cidade. Os moradores aqui dessa rua reclamam que o serviço de limpeza pública não vem passando por aqui há muitos meses. E a gente encontra situações como essa aqui, lixo acumulado, vários pontos como esse, e também sujeira espalhada por toda a extensão da rua. E alguns empresários até precisam pagar um serviço particular para que haja alguma limpeza. Donos de hotéis na região se sentem prejudicados. A gente não tem tido regularidade, não na recolhida dos lixos nas segundas, nas quartas, nas sextas que são feitas, mas sim por um acúmulo de lixo, porque não é mantido, né, a limpeza ou semanalmente ou quinzenalmente do lixo que as pessoas mesmo jogam na rua. Nossos hóspedes, quando chegam no nosso hotel, a impressão é a pior que fica. Esse empresário italiano sente que o poder público deveria ser mais atuante na limpeza do local. Eu fico desanimado, disgustado e não posso crer que esta história pode continuar. Nas ruas próximas, o problema se repete e a sujeira se acumula na calçada, formando pequenas rampas. Um espaço que deveria ser um bueiro está aberto e cheio de lixo. E a gente já ligou várias vezes para a Prefeitura de Fortaleza. Eles sempre mencionam que vão chamar alguém para poder resolver os lixos e acabam não chamando ninguém. E acaba sobrando para a gente aqui do hotel, que fica tendo que chamar outras pessoas para poderem fazer a limpeza. Bem, a Prefeitura de Fortaleza prometeu intensificar a limpeza na rua Antônio Augusto já a partir da próxima semana, né? Logo após o Réveillon. Se você tem alguma denúncia de lixo perto da sua casa ou no caminho do seu trabalho, você pode ligar e denunciar essa situação para o número 156. Em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, o prefeito Vitor Valim sancionou uma lei que proíbe a inclusão de assuntos ligados à sexualidade e linguagem neutra, bem como a ideologia de gênero em escolas públicas e privadas. O texto também proíbe a instalação de banheiros para pessoas trans e não binárias. O texto diz, abre aspas, os banheiros, vestiários e demais espaços destinados de forma exclusiva para o público feminino ou para o público masculino devem continuar sendo utilizados de acordo com o sexo biológico de cada indivíduo, sendo vedada qualquer interferência da chamada identidade de gênero. Daqui a pouco, aqui no Jornal da Cidade, Ceará envia equipes e mantimentos para ajudar desabrigados na Bahia. E já no próximo bloco, a gente fala com você, que é concurseiro de plantão. Hoje, o governador Camilo Santana anunciou 6 provas para o próximo ano.
JC de volta e olha, 2022 promete trazer boas oportunidades para os concurseiros. O governador Camilo Santana anunciou pelo menos 6 concursos públicos no Ceará no ano que vem. Quer saber para onde? Então eu vou chamar aqui o Elmar Lima de novo aqui no nosso telão para saber, não é? Como é que vão ser essas inscrições, quando é que serão lançados esses editais? As apostilas já estão aí abertas? Oi, Adriana, boa noite para você, boa noite a todos, né, que acompanham aqui o Jornal da Cidade mais uma vez. Tem muito concurseiro esperando esse grande momento, que são os concursos, os editais serem lançados. A gente lembra que recentemente 6.000 vagas foram ofertadas pelo governo do estado no concurso da FunSaúde, mas o Camilo Santana anunciou hoje em live que pelo menos mais 7 órgãos vão receber concursos, vão promover concursos públicos no ano de 2022 até o fim do mandato dele, em dezembro do ano que vem. Nós estamos falando aí dos concursos para professores das universidades estadual, a UES, que fica aqui em Fortaleza, a UVA, que fica em Sobral, a Universidade Vale do Acaraú, tem também a URCA, que é a Universidade Regional do Cariri, e tem para outros órgãos públicos. Tem para a Superintendência do Meio Ambiente, a SEMASSE, né, que fica aqui em Fortaleza, e também para a Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos. Ou seja, no decorrer de 2022, vão ter muitos concursos e a gente vai trazer todos os detalhes sempre aqui. Quem quiser mais informações, no gcmais.com.br tem tudo sobre esse pronunciamento do Camilo Santana. Volto com vocês. Ok, Omar, muito obrigado. Boa sorte para todo mundo que for participar desses concursos. E o governador Camilo Santana também anunciou que até o dia 15 de janeiro vai pagar o abono aos servidores da educação com os recursos que sobraram do Fundeb. Para que você entenda, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica é repassado aos estados e municípios pelo governo federal. E quando o valor não é gasto totalmente no ano, uma das alternativas é ratear esse valor entre os profissionais da educação. Faltam 2 dias para o fim do prazo de renegociação das dívidas do Detran com descontos. Se você ainda quer participar do Refis, aponta aí a câmera do seu celular para o QR Code que aparece no cantinho da tela durante a reportagem. O programa de recuperação fiscal foi criado para facilitar a regularização de débitos atrasados junto ao Detran. O prazo para adesão ao programa encerra na próxima quinta-feira, dia 30. O Refis, concedido, né, pelo governo do estado, ele abrange as taxas de licenciamento, né, débitos de multas. Serão beneficiados proprietários de veículos que possuem débitos como licenciamento, estadia, reboque ou multas de trânsito, com vencimentos até 30 de dezembro de 2020. O valor limite para abatimento é de R$ 4.683,33. O cadastro do Refis é feito exclusivamente pela internet. O atendimento presencial só é necessário se o condutor estiver com o veículo apreendido em pátios do Detran. Para isso é necessário que ele faça o agendamento e também apresente o comprovante de vacinação na entrada do órgão. O proprietário do veículo ele tem até o dia 30 de dezembro de 2021, né, para acessar a internet, né, na aba Central de Serviços, no Refis 2021, e assim fazer parte, né, ter essa possibilidade de desconto. Bem, além de terminar o ano no azul, muita gente está aproveitando esse fôlego que a economia tomou para comprar mais. Por isso o comércio está todo aquecido e com os vendedores ambulantes não é diferente. Depois do sufoco, eles estão otimistas com o fluxo de cearenses e de turistas nas praias de Fortaleza. Praia do Futuro, um dos cartões postais de Fortaleza. A capital cearense dá exemplo em estrutura de barracas de praia. Empresários dominam a região com empreendimentos para seduzir os clientes. Mas na faixa de areia, o campo é livre. Todos os dias circulam milhares de vendedores ambulantes com os mais variados produtos. E eles vão até as cadeiras dos clientes nas barracas de praia. Uma convivência pacífica. Graças a Deus tem vários clientes aqui. Hoje mesmo eu entrei com esse depósito de camarão cheio, já estou acabando, graças a Deus. São milhares de histórias de luta, de pessoas que ganham a vida de sol a sol, caminhando o dia inteiro para vender produtos. Eu trabalho de 7 às 5 da tarde, todo dia, de segunda a segunda. Não tem folga, não tem feriado? Não. O trabalho é duro, mas compensador. O Flávio tira apenas alguns meses do ano para fazer um dinheiro a mais para sustentar a família. Toda a autoestação, desde 2016, na autoestação,
mês de julho, que é o mês das férias também, e no mês de dezembro, janeiro, até o carnaval aqui na praia. Noutra praia de Fortaleza, de Iracema, eles também circulam. Mas por aqui, nos últimos anos, eles modificaram a forma de trabalhar. Em vez de andar até os clientes, os vendedores agora têm um ponto fixo, uma conquista de espaço. Antes ninguém daqui podia deixar carrinho. Aí com isso a gente tinha que colocar e tirar todos os dias. Aí até que a gente conseguiu ficar um ponto fixo aqui. São quase 60 carrinhos ao longo da praia, todos coladinhos, sem concorrência entre eles. É graças à força dos vendedores ambulantes que esse trecho aqui da praia de Iracema, conhecido como Praia dos Crushes, vem se reinventando e se revitalizando também ao longo dos anos. Eles são os responsáveis por manter todo esse trecho aqui da faixa de areia limpinho e organizado para os banhistas. Os frequentadores aprovam o cuidado com o espaço e acham um preço mais convidativo. É uma opção mais em conta para quem quer realmente só ficar assim, curtir mesmo a praia, né? E tem até uma opção de ficar até mais próximo, coisa que não tem em muitos locais. Nesse mesmo período, no ano passado, essa praia queridinha do público jovem de Fortaleza ficou completamente fechada. Tempos difíceis para quem depende de uma renda tão incerta. Mas agora a retomada da economia enche de esperança esses trabalhadores autônomos. Praia cheia é sinônimo de bom faturamento. Graças a Deus, o turismo está muito bom, muita gente de fora está vindo para cá conhecer nossa praia e gosta. Bem, mas pode haver algo que prejudique um pouco esse comércio ambulante e não só nas praias de Fortaleza. O INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu um alerta de chuva intensa com ventos fortes na maior parte do território cearense. Isso também significa risco de corte de energia elétrica, queda de galhos, de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Então, muito cuidado, viu? A previsão ainda coloca uma possibilidade de situação meteorológica perigosa em um pequeno trecho do sul do estado, mais precisamente sobre a cidade de Salitre. O aviso é válido até amanhã desta quarta-feira. Cuidado. Agora a gente confere os destaques do Jornal da Record. Olá, boa noite para você. Daqui a pouco tem o Jornal da Record. O surto de gripe deixa postos de saúde lotados dia e noite em São Paulo. Tendas foram montadas para fazer a triagem de pacientes com problemas respiratórios. E a chuva não para na Bahia. O número de mortos subiu. Desta vez, um jovem morador de Ilhéus se afogou quando tentava atravessar a enxurrada. 21 pessoas já morreram vítimas das enchentes. A situação nas estradas também preocupa. Muitos trechos de rodovias federais estão interditados. E se a água não baixar, os bloqueios podem deixar cidades isoladas. No mundo, pela primeira vez, o número de contaminados pelo coronavírus ultrapassa 1 milhão num único dia. E aí, na série especial, a tecnologia que salva a vida de pássaros feridos no bico. Às 7:55 no JR. Até já. Daqui a pouco, no Jornal da Cidade, bombeiros cearenses chegam à Bahia para ajudar no resgate de vítimas das enchentes. Veja também, PM que caiu de viaduto durante perseguição recebe alta hospitalar.
JC de volta, e o policial militar que caiu de um viaduto durante uma perseguição a assaltantes em Fortaleza recebeu hoje alta do hospital. Elmar Lima, isso foi no dia 11 de novembro, mais de um mês e meio de luta pela vida, e ele sai, segundo os próprios médicos, quase que por um milagre, né? Que ele sobreviveu e saiu aí sem sequelas do hospital, não é isso? É isso mesmo, Alexandre. Graças a Deus, né? Esse milagre se consumou aí e o Henrique vai poder se recuperar agora em casa. O momento foi muito comemorado pela esposa e pela cunhada nas redes sociais. Ele caiu desse viaduto ainda no dia 11 de novembro, foi transferido para o Instituto Dr. José Frota e de lá mais uma transferência para um hospital particular, onde ficou na UTI até o último dia 13. Depois ele saiu da unidade de terapia intensiva e começou a se recuperar no leito, no quarto, né, na enfermaria, para receber alta, que aconteceu hoje, felizmente. A gente lembra que ele estava em uma perseguição policial após um assalto no ônibus, no bairro Aerolândia, e aí ele acabou tentando pular no viaduto para alcançar o criminoso, não conseguiu e despencou de muitos metros e acabou indo parar na UTI. Felizmente, agora já está em casa, tem um novo processo de recuperação para ele, mas a gente deseja que seja pleno e que logo ele esteja de volta aí defendendo a sociedade cearense com a farda da Polícia Militar. Mudando de assunto, mas ainda falando de militares, o governo do estado, sabendo das condições que passam os municípios no sul da Bahia, enviou 25 militares do Corpo de Bombeiros para ajudar nos trabalhos nos municípios mais afetados. Vamos conferir na reportagem. Já são 116 municípios baianos afetados, sendo que 100 desses estão em situação de emergência por conta das enchentes. O governo baiano estima que a população que sofre de alguma forma pelas chuvas já ultrapassa as 470 mil pessoas. Quem puder ajudar aí, velho, que tiver gente que passe pra cá, velho. Tem muita gente, aqui, criança, idoso, tem muita gente, velho, nem dá água. Após tomar conhecimento da situação, o governo do Ceará se dispôs a apoiar a Bahia por meio de profissionais e equipamentos, com o envio de 25 bombeiros militares, 6 viaturas e equipamentos como botes, coletes salva-vidas e cilindros, que chegaram a Itabuna ainda no domingo. Aqui no Ceará, o Marcos, que é baiano, veio trazer donativos para ajudar os desabrigados. O que é que você trouxe aqui? Roupas. Muitas roupas que eu não estava nem mais usando e eu tenho certeza que vai servir muito para quem está precisando lá. A Secretaria de Esporte e Juventude do Estado e a Cruz Vermelha montaram um ponto de recebimento de doações para os atingidos pelas enchentes na Bahia, na Arena Castelão, em Fortaleza. Foi um planejamento muito rápido, até porque exige uma rapidez, uma pronta resposta, e nos prontificamos em fazer toda essa logística de recebimento, de triagem, de envio, junto com a Secretaria de Esporte. Em 2 dias de doações, a Cruz Vermelha já contabiliza mais de 2 toneladas de alimento, dezenas de milhares de peças de roupa e mais de 5 mil litros d'água. Isso mostra a solidariedade do cearense com o povo baiano. E você também pode ajudar. As doações seguem até quinta-feira, das 9 horas da manhã às 8 horas da noite, nas bilheterias 1 e 2 da Arena Castelão. Até o fim da semana, a própria Cruz Vermelha vai levar tudo para os municípios baianos. O Ceará viveu em 2021 7 chacinas, um recorde se compararmos com anos anteriores. Na maioria dos casos, é a disputa por território entre facções que motiva as mortes em sequência. Para especialistas no assunto, as chacinas se tornaram banais aqui no estado. Campo do Alecrim, bairro Sapiranga. O que era para ser uma festa de Natal se transformou em um massacre. Era um lugar de difícil acesso, mas as vítimas foram alcançadas por atiradores que estavam no local. 5 homens foram mortos na madrugada durante a ação. Outras 6 pessoas ficaram feridas e uma das mulheres que foi socorrida morreu no hospital. Então, logo ocorreu, nós tivemos conhecimento acerca dessa chacina, nós já iniciamos uma investigação de segmento, deslocamos várias equipes da Polícia Civil para tentar entender o porquê desse crime, bem como prender os autores. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, no caso da chacina da Sapiranga, houve um conflito interno entre os faccionados. Dissidentes de uma mesma organização foram os responsáveis pelo confronto na área.
De acordo com a polícia, esses subgrupos se autodenominam tropas e não têm um território bem delimitado. A disputa por áreas de atuação, inclusive, é um dos motivos frequentes que levam a confrontos violentos e mortes constantes aqui no Ceará. Pelo menos esta é a opinião deste pesquisador do Laboratório de Estudos da Violência no Ceará. Ele explica que as chacinas se tornaram banais aqui no estado. Se antes era um evento que ocorria de forma muito rara, tanto é que havia uma marca temporal em relação às chacinas, o que a gente percebe hoje é que elas se sucedem cada vez mais em um tempo menor. Facções que tinham força no estado foram desmontadas e, no lugar, surgem movimentos que se intitulam neutros e que ainda não estão consolidados. A ação dessas pessoas, né, desse movimento, busca se orientar mais em relação ao seu território, né? Porque esses dois grupos que são os maiores, eles têm um alinhamento com grupos nacionais, né? Então, muitas vezes, eles estão tratando de assuntos, estão resolvendo conflitos que vão além da esfera do local, né? E aí esse grupo não, esses grupos que se denominam como massa, como neutros, eles buscam uma incidência maior na sua comunidade. 29 foram presos e armas foram apreendidas. Este foi o resultado da ação policial. Mas o Estado precisa atuar na prevenção dos crimes de uma maneira que evite o recrutamento dos jovens pelas facções. A gente observa que muitas operações têm sido feitas, muitas lideranças têm sido presas, né? Isso, de certa forma, provoca abalos nesses grupos, né? A gente precisa atuar na repressão qualificada, mas a gente precisa também dar alternativas para que esses meninos não se encantem, não se enveredem pelo mundo da criminalidade. Tivemos massacres no bairro Barroso, em Fortaleza, e também no interior, em localidades como Parque São Gerardo, Boqueirão das Araras, Chorozinho, Guaraciaba do Norte e Viçosa. Entender os motivos que levam à violência é importante para traçar políticas públicas de prevenção. Enquanto as ações não se concretizam, 2021 se encerra com 7 chacinas no Ceará e um saldo de 32 mortes. Pelo menos por enquanto, já que ainda temos 3 dias pela frente. Há 15 anos, quem mora na rua Capitão Teógenes Gondim, no bairro Bom Sucesso, em Fortaleza, convive com problemas na rede de esgoto. Quando a nossa equipe esteve lá, a prefeitura mandou equipes, mas os moradores temem que a dor de cabeça volte. Essa é a rua Capitão Teógenes Gondim, no bairro Bom Sucesso. Por aqui tem um problema que tira o sono dos moradores há pelo menos 15 anos. Quase 2 décadas que esse problema complica a vida das pessoas que moram por aqui. Esse esgoto, que já existe aqui há muito tempo, mas o que é que acontece? No período de chuva, isso aqui complica muito, porque o espaço que tem não suporta a quantidade de água que vem de outras ruas aqui na região. E aí, essa água alaga toda a rua, deixa um mau cheiro insuportável. Aquela senhora ali vendia comida, não vende mais, porque não tem condições nem de comer, né? Aí é desse jeito, a gente não consegue sair, muita muriçoca, dá freira nas pessoas, por causa da água que é podre. O mau cheiro é os mesmos, é cocô, é gabiru, é tudo. Eu moro aqui há mais de 16 anos, então quando eu cheguei aqui já existia esse problema. Você pode observar que as casas, inclusive, têm uma certa elevação na calçada para que a água não entre e não alague, né? Não invada as casas, pelo menos desse lado, né? Só que nem sempre, meus amigos, isso é possível. Na minha casa, nem tanto porque é mais alta, né? Quando chove, as casas do lado de lá, todas elas entram água. Todas elas têm batente, todas elas mesmo. Aqui o sofrimento é grande. A nossa equipe já tinha vindo aqui uma outra vez. A prefeitura, segundo os moradores, mandou alguns agentes da regional aqui na região que estavam com seus crachás devidamente identificados, fotografaram algumas coisas, mas o problema, de fato, 100% ainda não foi resolvido. A Secretaria da Gestão Regional de Fortaleza disse que enviou uma equipe à rua Capitão Teógenes Gondim e já nas primeiras semanas de 2022, as soluções serão executadas na área. Pediu ainda que denúncias de irregularidades sejam feitas pela Central 156. Recentemente, o cantor Zé Neto, que faz sucesso cantando música sertaneja ao lado de Cristiano, foi internado em um hospital para tratar um problema pulmonar causado pelo uso contínuo dos chamados cigarros eletrônicos, Parece Adriana. que está na moda, não é?
E olha, você sabe quais são os riscos que esse vício oferece à saúde? Veja na reportagem de Evelyn Ferreira. Uma alteração num exame de pulmão do cantor Zé Neto, que faz dupla com Cristiano, chamou a atenção para o uso de cigarros eletrônicos. Ele comunicou aos fãs que está enfrentando um problema pulmonar e que pode comprometer sua carreira. Realmente passei por um problema sério do pulmão, inclusive dou alerta que para com isso, porque é um cigarro como qualquer outro e faz mal do mesmo jeito ou até mais. Então é o seguinte, tá tudo bem, obrigado por quem rezou por mim. O tratamento do cantor Zé Neto começou após o surgimento de uma mancha com aspecto de vidro fosco em um exame. De acordo com a sua assessoria, o cantor sente falta de ar, mas o seu estado de saúde não é grave. Essa médica explica o que significa o termo vidro fosco quando identificado num exame. Esse padrão radiológico, ele caracteriza uma alteração na atenuação pulmonar, tá certo? Em que você tem uma hiperatenuação pulmonar e se chama assim porque é como se a gente estivesse vendo algumas estruturas pulmonares através de um vidro fosco, um vidro jateado. Ela também esclarece possíveis sintomas associados que podem alertar o paciente para problemas mais graves. O paciente geralmente apresenta falta de ar, tá certo? Ele pode apresentar dor torácica, ele pode apresentar cansaço fácil ao exercício. Quando ele for examinado na ausculta pulmonar, você pode ter crepitações, tá certo? Que são achados específicos. Você pode ter queda da saturação de oxigênio em repouso ou durante exercício físico. O uso de cigarros eletrônicos traz prejuízos para a saúde do paciente, principalmente quando associado com outras substâncias. Eles têm inúmeras substâncias que a gente não sabe nem quais são. A queima dele, ou seja, a aspiração desse vapor, tá certo? Vai com uma série de substâncias que são maléficas, que já são associadas a doenças cardíacas, a doenças pulmonares, tá certo? Esse vapor quente, ele pode ter álcoois, pode ter nitrosaminas e tem nicotina. Inclusive, alguns cigarros eletrônicos têm mais nicotina do que o cigarro industrial normal. O Jornal da Cidade termina aqui. Boa noite. Fique agora com o Jornal da Record. Até amanhã.